Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Devemos servir ao Senhor com alegria. A Ele a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita grandeza, tem cuidado das nossas vidas. Falarei um pouco sobre o ensino que devemos dar para as nossas crianças, nossos filhos. Mas antes, prepare aí o seu copo com água, porque no final iremos abençoar esta água para nós participarmos juntos. Na verdade, eu não preciso da água para abençoar a vida do Senhor, da Senhora, mas é um ponto de contato. Esta água foi uma direção dada pelo Santo Espírito. Por isso que todos os estudos que eu irei fazer aqui, esta água irá fazer parte dos mesmos. Por mais que damos um bom ensinamento para os nossos filhos, colocamos nas grandes faculdades, escolas, as melhores escolas, eles têm os maiores ensinamentos, os melhores ensinamentos seculares, mas isso não é o suficiente. Isto não é o bastante. Devemos ensinar os nossos filhos a terem o temor do Senhor, temor do Criador. É o princípio da verdadeira sabedoria. Então, por mais que nós colocamos os nossos filhos nas melhores escolas, eles se formam, frequentam as melhores faculdades. Isto não é o bastante. Replizo. Devemos ensinar para os nossos filhos a terem o temor do Senhor. E eu poderia dizer quantos foram formados nas maiores escolas, tiveram as melhores formações, mas são vazios, depressivos, drogados. E muitos das catástrofes que têm ocorrido na terra entre as famílias são aqueles, na maioria das vezes, que estudaram nas melhores escolas, tiveram as melhores formações seculares. Então, não devemos esquecer que por mais que estudamos os nossos filhos, isto somente não é o bastante. Quando é que a mãe deve começar
a educar os seus filhos desde o ventre materno. Isso toda mãe sabe, todo pai sabe. No livro de Jeremias 1:5 fala que desde o ventre eu te chamei. Desde o ventre o Senhor nos escolhe, nos chama. Então, desde que a mãe sabe que ela vai se tornar mãe pela primeira vez, gerar um filho pela primeira vez, ou que este seja o segundo, terceiro ou mais, ela deve abençoar essa criança no seu ventre. Pedir as bênçãos do Senhor para esta criança, para esta gestação. Então, a partir do momento que a mãe, que a mulher, sabe que no seu ventre está gerando uma criança, ela deve abençoar a sua gestação. Palavra de uma mãe tem muito poder. Não se desesperar, não ficar aflita, nervosa. A partir do momento que a mãe sabe que no seu ventre está gerando a criança, a obrigação dela é abençoar esta criança, porque no seu ventre está gerando uma vida, e a vida pertence ao nosso Criador. Existe aí no mundo secular, passando para as mulheres, algumas coisas que eu não gostaria de dizer aqui, mas o diabo faz a si mesmo. Primeiro ele manda que nós atentamos contra uma vida, e depois ele nos acusa por termos atentado contra esta vida. Então, para nossa edificação, a mãe que um dia, a mulher que um dia atentou contra uma vida de um bebê no seu ventre e que não tem nenhum remorso, pode saber que esta aí vai ter que dar conta no dia do juízo. É isso mesmo. Então, desde que a mãe sabe, a mulher sabe, que no seu ventre está gerando a vida, a sua obrigação é abençoar esta vida. Depois que esta criança nasce, aí esta mulher, esta mãe, vai ensinar essa criança os caminhos que ela deve percorrer para ela ser um homem de Deus, uma mulher. Não ensinar a esta criança uma religião, uma religiosidade, mas ensinar para estes terem o temor do Senhor. No livro de Provérbios 22, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria, Senhor, para compreender
estas verdades. Provérbios 22, verso 6. Ensine a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela tiver com maior idade, ela não vai apartar desse caminho. Mas se fizermos a nossa parte de ensinar às nossas crianças o temor do Senhor, e ela, depois de grande, se desviar, fizemos a nossa parte. Então, quando a criança está no ventre, é preciso deixar isso bem claro. No ventre da mãe, esta deve abençoar esta criança, esta gestação. Depois que nasce, ela vai agora ensinar os caminhos que esta criança deve percorrer para que ela seja bem-sucedida, para que ela não afaste dos caminhos do temor do Senhor. Reprisarei tantas vezes. Uma boa faculdade, um bom ensinamento nas melhores escolas seculares não é o bastante. É muito importante que os nossos filhos tenham o temor do Senhor. Para as mães, que essas devem buscar constantemente a proteção do Onipotente. Não sair por aí sem a proteção do Onipotente. E aí muitas pessoas poderão perguntar: pode o Senhor usar uma criança de uma mãe que foi vítima? Senhores, compreende? Eu não sei. O que eu sei é que a vida pertence ao Senhor. Ele é o dono da vida. Ele pode usar quem Ele quiser. Se a mulher foi vítima de alguns atentados, a obrigação desta é valorizar os princípios da vida, porque a vida pertence ao Criador. Ele que é o dono da vida. E se Ele quer usar o filho de uma mulher que foi vítima, Ele usa. Ele pode usar a quem Ele quiser. Devemos entender que o nosso Criador é o autor da vida. A vida pertence a Ele, nem uma outra pessoa. Somente o nosso Criador que pode interceptar uma vida. E aqueles que interceptam uma vida antes do tempo terão que prestar conta ao nosso Criador. Reprisando, o diabo ele é assim mesmo. Ele atenta com as pessoas para destruir uma vida. E depois que a pessoa destrói, tira esta vida, ele acusa estas pessoas, porque sabem, se esta não se arrependerem,
um dia estas estarão sentadas no banco dos réus. Estas estarão em falta no dia do juízo. E eu irei dividir esse estudo na primeira e na segunda parte, para que o estudo não fique muito longo, para falarmos dos ensinamentos que os 3 jovens hebreus receberam dos seus pais. No livro de Daniel 3, de 1 em diante, de 1 a 25, quando o rei Nabucodonosor mandou que levantasse uma estátua de 27 metros de altura, e todos aqueles que não se dobrasse a esta estátua, quando ouvisse o som da música, estes seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Agora vejam, senhores, o mandamento da lei de Deus, Êxodo 24:6, onde fala que não devemos fazer imagens de escultura, não devemos adorá-la, não devemos ter em casa, porque isso é um desagrado ao Senhor. Devemos adorar somente aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E aqueles 3 hebreus, 3 jovens, que receberam o nome Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ouviram o som da música, não se prostraram diante daquela enorme estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia construído. E aí, por quê? Porque eles receberam os ensinamentos verdadeiros dos seus pais, que nós não devemos dobrar as imagens de esculturas, não devemos fazer, não devemos adorar, não devemos prostrar. E este foi os ensinamentos que aqueles 3 jovens tiveram. Certa vez eu tive perguntando, alguém perguntou para um padre por que a lei do Senhor fala que não devemos amar, adorar imagens de esculturas, não devemos ter as imagens em casa. E por que a Igreja Católica são cheias de imagens? E ele disse, olha, nós não acreditamos em imagens, mas são costumes. Se tirarmos as imagens das igrejas, as pessoas acham que são igrejas de crentes e não veem. No fundo, nem os papas, nem os padres gostariam que tivesse imagens de escultura dentro das igrejas. Então, na segunda parte desse estudo, eu irei falar dos ensinamentos que aqueles 3 jovens hebreus tiveram e não se prostraram diante da estátua construída pelo rei Nabucodonosor. E falaremos no próximo estudo do livramento
que eles tiveram. História que ficou para ser contada, exemplo para cada um de nós. Ao passo que os frustrados, os derrotados, que se prostraram diante daquela imagem de escultura, não se sabe qual foi o fim que eles tiveram. Que o Senhor nos dê sabedoria. Para não ficar muito longo, irei cortar aqui e editar a segunda parte desse estudo. Agora pegue aí o seu copo com água e vamos entrar na presença. Meu Pai, exaltado seja a glória do Cordeiro. Exaltado seja a glória do teu santo nome. Que a cada uma mãe, a cada um pai, possamos valorizar, meu Pai, a vida. Que as mães possam abençoar a cada dia os seus filhos, não somente no ventre, mas por todos os momentos do seu viver diário. Consagre esta água para que aquele que a participar da mesma recebam bênçãos em abundância para a glória do teu santo nome. Vamos participar da água. Feche os seus olhos. Põe as mãos no seu coração. Meu Pai, exaltado seja a glória do Santo Espírito. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Visita esta família, esta mulher, este homem. Meu Pai, que possamos sermos o instrumento nas tuas mãos para estarmos sempre louvando, adorando e glorificando o seu nome, que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. O Senhor te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.